Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Bruna Torlai, professora de filosofia, e hoje vou fazer um comentário, uma resenha a respeito de uma investigação filosófica, de um estudo realmente filosófico, publicado por uma autora jovem que já esteve em meu canal, e é um estudo muito sensível, muito bonito, muito bem articulado, que tende a nos oferecer uma nova maneira de nos aproximarmos disso que a gente chama de feminismo. O feminismo, que é um fato político muito marcante no período moderno, que acaba se dissolvendo no chamado período pós-moderno, mas ele se refere de fato a algo muito íntimo na vida das mulheres e por isso, de alguma forma, o feminismo impactou a vida das mulheres, ainda que na sua versão reativa, esta vertente que nós chamamos de antifeminismo, que fez muito sucesso no Brasil nos últimos anos, tá? Mas essa investigação não é uma obra, não é um ensaio filosófico que se coloca de um lado ou de outro. Isso não é um manifesto político, isso não é um julgamento de conduta, não é um manual de conduta, é uma investigação filosófica. E como toda investigação filosófica, está preocupado com compreensão e não com levantar bandeiras ou oferecer a você uma solução para lidar com este fato concreto próprio do feminino, que também é tratado nesse livro. O que eu gostaria de dizer antes de começar a resenha é que o que me motiva a explicar para vocês porque esse livro vale a pena de ser lido com bastante atenção é o verdadeiro respeito com o qual a autora tratou a tradição dos escritos feministas. Quando você quer compreender algo, é preciso que você se dedique a ele com a devida atenção. No Brasil de hoje, nesse ambiente político marcado pelo ódio e pela divergência, muitas vezes gratuita, o que nós vemos são partidos tomados contra, por exemplo, a modernidade, que inviabilizam a compreensão dessas fontes clássicas. Nós vemos também partidos tomados contra o espírito revolucionário, que inviabilizam até mesmo a leitura de um dos maiores clássicos desse universo, que é O Paraíso Perdido, do Milton. Então esse livro é um manifesto de maturidade intelectual. Então, assim, essa é a razão principal pela qual eu me interessei pelo estudo dessa jovem autora, que é a Débora Luciano, que tem um canal no YouTube aqui, o Olá Bocós. No final da minha resenha, vocês que não conhecem o trabalho da Débora, vou encaminhar vocês ao canal dela, porque ali no canal ela faz explicações muito melhores a respeito da obra. Então acompanha a minha resenha, vê se você se interessa pelo conteúdo geral do livro e se você gostar, aí você vai aprender mais com a própria autora no canal dela aqui no YouTube. O livro, como vocês podem ver, foi publicado pela editora Caravelas, certo? Ele foi produzido no esquema de pré-venda, as pessoas começaram a recebê-lo faz mais ou menos 2 semanas. Eu tive acesso um pouco antes, porque eu estive no evento presencial aqui em São Paulo, e li essa obra, já tinha lido a prévia que eu havia recebido da editora, mas eu li essa obra em 4 dias, tá? Eu tive um fato doméstico aqui que me impediu de ter a minha rotina normal, então eu tive muito tempo livre. Meu filho teve uma doença que exigiu de mim ficar com ele do lado da cama dele, tá? Foi uma coisa um pouquinho grave que ele teve, já tá bem. E isso me permitiu ler a obra com rapidez, tá? Mas o que me permitiu também vencer essa obra em poucos dias é o fato de eu ter bastante familiaridade com a filosofia política, especialmente moderna, e ter também familiaridade com metafísica. Portanto, eu gostaria de dizer que não é exatamente um livro fácil, é uma investigação filosófica. Contudo, ainda que seja preciso ter uma formação verdadeira, uma formação sólida em filosofia para medir o valor da obra, coisa que eu me sinto sim
capaz de fazer, porque eu entendo o que a autora está fazendo aqui, eu não entendo apenas a tese que ela está expondo, eu entendo a maneira como ela fez, por que ela fez, e o valor, e se a maneira como ela fez tem valor X ou Y dentro do quadro da forma de se produzir filosofia, então eu consigo avaliar a obra, além de entender a tese. Quem não tem formação filosófica, contudo, consegue perfeitamente acompanhar a leitura desse livro e vai acompanhando nas notas todas as referências que a autora faz para você para explicar porque ela parte dos pontos que ela parte, os pontos de partida e os instrumentos filosóficos que ela mobiliza nessa obra, tá? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a autora trabalha com rigor. E o que é trabalhar com rigor, para quem não entende? Trabalhar com rigor é oferecer ao seu leitor, de forma aberta e franca, toda a bibliografia e todos os instrumentos que você mobilizou na sua argumentação. Isso é trabalhar com rigor. Então, o ponto inicial desse livro, que faz dele uma investigação filosófica, é o rigor. E esse livro tem um nível de tese de doutorado. É como se fosse uma pesquisa, e de fato isso aqui é uma pesquisa de 2, 3 anos. Não fez a pesquisa em mesmo, pode ter escrito o livro rápido, mas é uma pesquisa de 2, 3 anos, que tem muita coisa aqui. Essa pesquisa resultou numa formulação original do assunto. E aí, como é que eu organizei a resenha para vocês? Em 3 tópicos. O que, como e por quê. Qual é o objeto do livro, do que o livro fala. Como essa resposta que ela procurava foi encontrada. E por que ela achou importante publicar o resultado das suas investigações. Tá? Então vamos lá. Capa muito bonita, né? Vou deixar na descrição o link para quem quiser, quem ficar curioso com o livro, quiser adquirir na editora Caravelas, o link vai estar na descrição. O objetivo desse meu vídeo, contudo, não é divulgar o livro. Eu quero justamente fazer um exame para demonstrar para vocês o valor do livro, tá? Os meus vídeos no YouTube costumam ser de divulgação. Esse vídeo é um pouco diferente, então eu não vou nem falar para... Quem quiser comprar lá na Caravelas, compra. Não vou nem falar o meu cupom, porque o meu objetivo aqui não é divulgar o livro, tá? Vocês vejam lá qual é o cupom da própria autora e usem o cupom, acho que ela indica, não sei qual é, eu vou perguntar depois para ela para pôr na descrição do vídeo, porque eu acho que é a autora que merece, né, inclusive ficar com os ganhos de comissão em razão do seu próprio trabalho, tá bom? Então eu vou deixar na descrição e eu vou deixar um cupom para você ter um desconto, que é o cupom da própria autora, que eu acho mais justo, porque o meu objetivo aqui realmente não é divulgar livro. Eu divulgo os livros que tem na livraria Bruno Torlai. Esse eu não sei se tem lá. Se tiver lá, eu coloco na descrição, tá? Para vocês podem comprar lá, tá? Mas o meu objetivo realmente é oferecer a vocês uma perspectiva de qual é o valor do livro. Bem, então vamos lá. Primeiro ponto, o quê? O que é esse livro? Esse livro é uma investigação sobre a forma do feminismo. Por forma, o que eu quero dizer? Por forma, eu estou me referindo ao termo próprio da tradição metafísica do Ocidente, filosófica. Forma em filosofia é um termo técnico que significa esquema geral sob o qual existem manifestações singulares. É um esquema geral que nos transcende, no caso de Platão, que é imanente às coisas, no caso de Aristóteles. A forma das coisas é aquele grande esquema ao qual vários singulares distintos se referem. Tá? Então, o que a Débora procura mostrar, o objeto deste livro, é a unidade substancial do quê? Do feminismo. O que é a unidade substancial? Substância substância ou essência são sinônimos de forma em grego. Forma é uma palavra que vem do eidos, do grego. Tá? Mas em Aristóteles a gente tem o termo substância, que vem do grego ousia. É como a gente costuma traduzir o ousia. Quem não assistiu a minha aula aberta sobre a metafísica do Aristóteles pode dar uma olhadinha ali, se não tem noção nenhuma disso, mas se não, fica aqui que eu vou explicar, é tranquilo. Essa unidade substancial é esse esquema geral ao qual eu posso referir manifestações distintas de algo que parece semelhante. Então a gente chama de feminismo
uma série de manifestações que já foram descritas como ondas, como isso, como aquilo, mas a Débora está disposta a investigar se todas as manifestações se referem à mesma coisa. Por isso que ela diz que ela faz a metafísica do feminismo. O que é a metafísica? É a investigação a respeito da forma geral sob a qual, esse grande guarda-chuva sob o qual várias manifestações foram marcando a história política moderna, tá? A substância, essência, forma, não é idêntico a uma unidade absoluta. Você tem metafísica que diz que as coisas são, o ser é unívoco, mas você pode entender que a forma das coisas e o próprio ser das coisas envolve plurivocidade, ou seja, calma que vocês vão entender. Vamos pensar concretamente. Qual é a forma de nós, eu, você que está me ouvindo, a sua mãe, a tia, a própria autora do livro, essa é a Débora, eu sou a Bruna, você é João, José, Maria, etc. Todos nós somos seres humanos, então nós temos algo em comum. A nossa forma, a nossa substância se refere ao mesmo, nós somos seres humanos, tá? A filosofia também, vamos pensar na filosofia como essência. Você tem a filosofia, que é o grande geral, e você tem o pensamento de Platão, o pensamento de São Tomás de Aquino, o pensamento aristotélico, o pensamento de Schopenhauer, o pensamento de Nietzsche, o pensamento de Heidegger. Ou seja, você tem as manifestações singulares dessa mesma coisa geral, que é a filosofia. Vocês estão entendendo? Então não é tão complicado assim, tá? Portanto, a gente já encontra na definição do tema, isso tudo aparece nos primeiros capítulos que eu estou escrevendo para vocês aqui, um ponto de partida. Se a Débora está investigando a forma do feminismo, inevitavelmente ela se depara com a pergunta: será que esses muitos feminismos aos quais se refere a própria literatura feminista se referem à mesma substância, a uma mesma coisa? Sim ou não? Bem, ela vai procurar responder essa pergunta. A questão é como é possível descobrir algo assim. A única maneira de você descobrir se os muitos feminismos ou as muitas manifestações do feminismo se referem à mesma coisa, tem uma unidade substancial, é recuperando a gênese do feminismo. O que é gênese? Também outro termo grego, próprio da filosofia. Recuperar a gênese significa onde é que nasceu esse negócio, onde é que surgiu. Por que é importante buscar a unidade substancial? Porque na literatura feminista se tornou um lugar comum enxergar feminismo em todas as épocas, em todas as culturas, de todas as formas, né? Se procurou atribuir a pecha de feminista até aquela filósofa neoplatônica da antiguidade tardia, a Hipátia. Assim, e nós vemos que a literatura propriamente feminista e o nome feminismo são fenômenos modernos. Então é importante a gente se perguntar pela gênese do feminismo, porque senão a gente não vai compreender o que é este negócio. Só que como que a gente redescobre, como é que a gente descobre, como é que a gente recupera a gênese de algo que nós conhecemos como fenômeno político? Por meio de uma ampla revisão bibliográfica acerca da literatura canônica, consagrada, definida pelas próprias participantes da filosofia que determina a ação política feminista. Porque é o seguinte, toda ação política, seja ação política socialista, comunista, anarquista, feminista, antifascista, toda ela remete a uma filosofia. Tá? Isso é algo universal, isso é uma constante na relação entre ação política e seus determinantes. Assim como o que determina nossas ações morais são deliberações, são raciocínios, e os nossos raciocínios estão ancorados numa cosmovisão, no conjunto do que a gente chama de valores. Vamos entender que a filosofia do feminismo, a filosofia do socialismo, a filosofia do anarquismo, etc., tem, com relação a esses movimentos, o mesmo nexo que os nossos valores têm com as nossas decisões cotidianas. Nós tomamos decisões cotidianas, são baseadas no quê? Numa metafísica, num conjunto de valores.
tá? Ainda que esses valores sejam, não existe nenhum valor, portanto posso fazer tudo. Isso também é uma filosofia. Conseguem compreender? Tá? Então, por mais que o feminismo se manifeste como ação política, essa ação política tem o respaldo de uma filosofia. Então, é obrigatório, era imperativo que a Débora fizesse uma ampla revisão bibliográfica, o que significa ler todas as chamadas filósofas feministas, desde aquela que é considerada a primeira. E, aliás, se possível, encontrar as inspirações iniciais dessa primeira. Porque será que essa primeira tirou do nada suas ideias ou será que essa Gênese vai um pouquinho atrás? E é isso que ela se meteu a fazer com bastante competência, chegando ali até o comecinho do século XVII, até a geração da Elizabeth Tudor, tá? Eu não tenho como descrever em detalhes a revisão bibliográfica. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: antes de eu ler o livro, eu entrei em contato com a tese da Débora. Eu entendi a tese. Quando eu li o livro, eu percebi como ela elaborou a tese geral do livro. Então é insubstituível. Esta minha resenha não substitui a leitura. E a leitura é encantadora, façam. É uma leitura agradável. É uma leitura que engendra história, literatura e filosofia. É uma leitura edificante, em que você vai descobrir, inclusive, uma série de fenômenos a respeito da cultura moderna, os quais talvez você desconheça. Então, de alguma forma, é uma leitura que contribui para a sua cultura geral, porque a autora foi fundo. E toda pessoa que vai investigar lá a fundo, ela vai te trazer alguma coisa, tá? Bem, essa revisão bibliográfica que remonta às, digamos, mães fundadoras da literatura feminista lá no começo do século XVII, em especial algumas figuras da vertente quaker. Os quakers são uma vertente mística dentro da Reforma. O que é a vertente mística? É aquela vertente religiosa que entende que os indivíduos são a própria manifestação da palavra de Deus. E os quakers são dessas seitas, ou se vocês quiserem, sei lá, religiões, né? Eu vejo os quakers como uma seita, tá? A mais famosa dentro da vertente mística. O Fulton Sheen tem um livro chamado Religião Sem Deus. Nesse livro ele tem um capítulo muito bom a respeito das várias vertentes abertas pela Reforma, pela religião reformada, pelo cristianismo reformado, ou seja, Lutero, Calvino. E ele diz, a gente tem o sola scriptura, mas a gente tem a vertente mística. A característica da vertente mística é que a sola scriptura é cada um pode ler a Bíblia sozinho. Qual é a característica da vertente mística? A pessoa se torna a Bíblia. Então são aquelas pessoas que falam porque Deus as inspira diretamente. Então elas são a Bíblia. Tá? E esse é o caso dos quakers. E na história do feminismo, realmente as mães fundadoras têm ali um vínculo importante com os quakers. Tá? Mas além disso, o vínculo mais longevo é realmente com uma releitura que se faz de Eva. Né? A Eva é revista, existe uma revisão teológica a respeito de Eva, em que Eva é redescrita como alguém inocente. Isso a gente encontra isso em Lutero, em Calvino, mas sobretudo nas mulheres calvinistas que fazem essa interpretação em resposta a uma literatura que existia na época, que a Débora identifica sob o título geral Querelle des Femmes, era uma literatura mais continental, em que existia aquela questão, as mulheres santas ou bruxas, Eva ou Maria. Eu não vou entrar nesses detalhes, é uma parte maravilhosa do livro. A forma como ela desvincula Querelle des Femmes à criação do feminismo. Para mim, um dos maiores méritos do livro. É fenomenal a maneira como ela demonstra isso, tá? Mas não tenho como entrar em detalhes aqui, vamos continuar. Essa revisão bibliográfica, portanto, chega até a essas teólogas reformadas dissidentes, né? Porque o quaker é uma dissidência dentro do calvinismo que fazem uma releitura de Eva como isenta de toda a culpa, de forma que a gente começa a ter a visão da mulher como absolutamente inocente.
Então a mulher, por ser inocente, ela também é um veículo de redenção. Vocês estão entendendo como é que a coisa vai se forjando? Mas continuando, essa revisão bibliográfica da literatura feminista, que chega até as mães inspiradoras do primeiro, considerado o primeiro tratado propriamente feminista, escrito pela Mary Wollstonecraft, no finalzinho do século XVIII, 1792, uma admiradora da Revolução Francesa, defensora ferrenha da Revolução e mãe da Mary Shelley. E vamos chegar lá. Esta revisão bibliográfica é amparada pela referência a 3 obras nucleares da cultura em torno dos 3 assuntos que se articulam. 1, a revolta, e a referência é Camus, o homem revoltado. 2, consequências do empreendimento prometeico humano. Quando o homem se mete a Prometeu, o que acontece? Quando o ser humano pretende fazer aquilo que não lhe cabe, onde é que ele chega? Né? E a grande obra de referência é o Frankenstein, da Mary Shelley, que, como eu disse numa resenha recente nesse canal, é uma das maiores obras já escritas. Né? Eu, inclusive, li essa obra porque eu sabia que eu não tinha lido ainda esse clássico, na versão, né, de conhecer adaptações, mas não o original. Fui ler a versão completa justamente antes de ler essa obra, porque eu sabia que ela era um osso importante na estrutura da argumentação da Débora. E terceiro, a obra que nos oferece a imagem arquetípica da revolução na cultura moderna, que é o Paraíso Perdido de Milton. E o Paraíso Perdido de Milton e aquele Satã de Milton, ele é ídolo para os revolucionários, inclusive para a Mary Wollstonecraft, tá? E o Frankenstein, a gente sabe que também é entendido como uma representação do diabo. Então, esses 3 livros, O Homem Revoltado do Camus, o Frankenstein da Mary Shelley e O Paraíso Perdido, eles são como que as 3 referências de fundo que ajudam a Débora a pensar, articular e comunicar para nós a substância, a unidade substancial do movimento feminista, tá? Que se descreve no quadro das manifestações revolucionárias da modernidade. Bem, a Débora descobre ou não essa unidade substancial? Sim. Ela vai comparando as obras feministas do século XX, aquelas mais famosas do século XX, não só a Simone de Beauvoir, mas a Simone de Beauvoir é uma francesa, mas tem uma outra autora europeia, cujo nome eu não me lembro, muitas autoras, obviamente, inglesas e americanas, tá? Porque realmente o feminismo é algo gestado na Inglaterra e nos Estados Unidos, como ela demonstra nesse livro. Então, a maior parte da bibliografia dos tratados são da literatura filosófica anglo-saxã, né, a literatura de expressão inglesa, mas ela pega essas autoras do século XX, essas filósofas do século XX, tem umas europeias, claro, mas sobretudo segunda metade do século XX, ou ali pelo meio, e ela analisa lado a lado até chegar a essas primeiras para demonstrar qual é essa unidade substancial. Eu diria que isso é a revisão bibliográfica, é ela analisar lado a lado qual é a mensagem principal de obras tão separadas pelo tempo, que parecem manifestações de coisas distintas, e mostrar que todas elas convergem numa mesma unidade substancial. Bem, em que consiste essa unidade substancial? A unidade substancial do feminismo consiste numa resposta à percepção de que o sofrimento feminino é algo que pode ser superado. Ao mesmo tempo, o feminismo, sendo uma resposta ao sofrimento feminino, se ele é uma resposta ao sofrimento feminino, ele é uma resposta ao sofrimento feminino
que tem como apoio auxiliar uma visão de natureza de mulher inocente. Releitura de Eva, lembram? Uma mulher absolutamente inocente, sempre vítima e mais. Ela é o outro, ela não é a mulher verdadeira. Porque essa mulher inocente, pobre coitada, incapaz, sempre vítima, ela é assim porque, na verdade, a grande injustiça contra a mulher é ela ser dessa forma por projeção do outro. Então, nós temos, assim, o sofrimento feminino como eixo principal e uma dubiedade quanto à visão da mulher pura, inocente, perfeita, inocente, que encobre uma mulher oculta capaz de libertação. Então é preciso libertar a mulher oculta, sufocada por essa figura de inocência que fazem, que digamos assim, que a obrigam a vestir. Porque a mulher é a pura inocência. Então vocês estão entendendo esses 3 tópicos, tá? Que é uma mulher oculta a ser libertada, a mulher singular, contingente, essa mulher aí é uma desgraça porque ela está encobrindo a mulher oculta, que é forte, que deve ser libertada. E esse sofrimento feminino vai terminar, podemos dar um fim ao sofrimento feminino, libertando a mulher oculta de suas amarras, da fragilidade, da incapacidade, dessa gaiola, que é uma gaiola metafísica. Por que é uma gaiola metafísica? Porque é imposto ao ser da mulher esse aprisionamento. Então, o movimento feminista é um movimento de resposta a este problema. Como, para suprimir o sofrimento da mulher, vamos desfazer essa gaiola metafísica que inviabiliza que a mulher oculta exista. Essa é a unidade substancial do movimento feminista. E a gente percebe nos textos da Mary Wollstonecraft e nos textos dessa mulherada que queimou sutiã na década de 70, referência a essa mesma unidade substancial, e a Débora demonstra como. Eu não tenho como demonstrar aqui nesse vídeo, você vai precisar aceitar para ler o livro, mas ela demonstra, tá? Citando pacientemente, fragmento por fragmento, tá bom? Bem, só que tem um problema, né? Analisando esse cânone da literatura feminista, indo fundo, assim, década de 80 comecinho do século 17, 1605, Elizabeth Tudor até Judith Butler. Analisando esse cânone, ela achou uma pedra no meio do caminho. Essa pedra no meio do caminho, e eu acho que essa é a parte mais difícil de entender do livro, tá? E eu não sei se haveria uma forma de expor isso com mais clareza. Eu não sei se essa parte o público vai sacar. Quem tem treinamento filosófico, com certeza. Mas eu não sei, quem não tem treinamento filosófico, como vai lidar com essa parte. Mas tudo bem, eu vou ajudar vocês aqui. Analisando esse cânone, todos os escritos das feministas, a Débora acha uma pedra no meio do caminho. Qual é essa pedra? O persistente desgaste da crença em formas, substâncias enquanto existências. Tá, vamos lá. Metafísica clássica. Tá? Metafísica clássica. As formas, as essências, as substâncias existem. Isso é claro tanto para Platão quanto para Aristóteles, para São Tomás de Aquino, para Santo Agostinho. Até século XIII, a questão das formas não era um problema. A gente tem discussões em torno dos universais, mas não é um problema. A partir do século XIV, a chamada via moderna da filosofia, que surge com o nominalismo, diz o seguinte: as formas existem, mas na nossa mente, são ficções. Kant vai dar aquela última formulação
também vinculado ao nominalismo, em que ele diz: não é que as formas não existem, é que nós não temos a capacidade de entender o mundo enquanto tal. Nós só entendemos o mundo para nós. Essas formas existem para nós, daí que nós podemos, com base nas ideias universais, nos conhecimentos universais, produzir ciência, produzir conhecimento. Mas tudo isso existe para nós, seres humanos, cuja inteligência tem uma substância que é igual em todos nós, seres humanos. Então, a substância da inteligência, do pensar, é igual em todos nós. E nessa substância do pensar estão incrustadas essas formas. Então, as formas não existem nas coisas. Para Platão, vocês sabem, mundo das ideias, as formas são existentes. Aliás, as formas são o que existe de fato, né? E o conhecimento para Platão é o conhecimento das essências, porque apenas as essências existem eternamente. Todo o resto é contingência, devir absoluto. Aristóteles fala: pera aí, as formas são imanentes às coisas, ainda que as coisas estejam sujeitas à geração e à corrupção. Se não tivesse algo que permanecesse, nem a transformação seria possível. Tá? Então, as formas para Aristóteles são imanentes às coisas. Na modernidade, as formas existem em nós, são ficções mentais, com as quais, por meio das quais, nós organizamos nossa experiência do sensível concreto, que é sempre singularidade. Ainda assim, nessa primeira fase da modernidade, as formas existem, que seja na nossa cabeça. E o feminismo ele é gestado nesse momento, né? Século XVII, Inglaterra, ele é gestado no momento, e Hobbes tem um papel fundamental para o feminismo, ela tem um capítulo interessantíssimo sobre isso. E fundamental é o feminismo, a gênese do feminismo é inseparável do contratualismo como modelo político do Ocidente, que substitui a visão aristotélica de Estado ou sociedade política como extensão da nossa natureza. O Estado é puramente artificial, resultado de um contrato. Tá, mas esse contrato é o quê? Esse contrato é a tentativa concreta, mais racional, a que nós apelamos para sufocar a nossa natureza. Então, a gente tem uma natureza que é violenta e antissocial. A gente faz um contrato para conter o lado violento da nossa natureza e podermos viver em sociedade. Então, a sociedade é um artifício humano que torna possível a paz. Sem o Estado, a paz seria impossível. Tá? Então, esse é o grande modelo da ciência política moderna. As pessoas remontam a Maquiavel a estabelecer Hobbes, o contratualismo propriamente de Hobbes, como o grande esquema liberal é mais correto. Ainda que Hobbes, não vou entrar nisso aqui, seja um defensor do modelo autoritário, o contratualismo, que é o grande esquema de sua filosofia política, e que reaparece em Locke, que reaparece em Spinoza, que reaparece em todos os teóricos iluministas do governo, o contratualismo é o grande esquema, né? E o feminismo é inseparável desse grande esquema, por isso que a ação política se torna um meio de libertação da mulher oculta, da gaiola metafísica que lhe é imposta no existir, tá? Mas aqui, o problema e Hobbes é um desses, né? Hobbes é um nominalista clássico. As formas, os universais, existem para nós. E sem eles seria impossível até que a gente se comunicasse e que a gente criasse essa ficção, que é o Estado. Mas ao longo do tempo, depois dessa primeira etapa chamada filosofia moderna, essa crença nas formas se desgasta mais. Se de início, para os clássicos, as formas existem, para os modernos, elas existem só na nossa cabeça ou só para nós, seres humanos. Para os pós-modernos, elas simplesmente não existem. Elas não existem tout court. Entenderam? De forma que, neste panorama pós-moderno, começa a ser questionado o conjunto de formas que garantiam a unidade substancial do sofrimento feminino, da natureza feminina, ainda que nessa dubiedade, mulher oculta, inocente, a ser sacrificada para a libertação da mulher oculta, e mesmo a unidade da via de libertação.
com a problematização máxima das formas. As formas são problematizadas primeiro como existentes no mundo, pelos primeiros modernos. Pelos pós-modernos, a existência das formas em nós também é problematizada. Então a ideia de universal se dilui. Logo, o sujeito do feminismo como um todo é diluído num sofrimento generalizado e igualmente atribuível a essa penca toda de minorias que hoje levantam a mão para dizer que um sofre mais que o outro. E a ficção liberal, que está na gênese do feminismo, é abandonada. Essa ficção liberal é abandonada. Isso que a Débora descobriu na sua ampla revisão bibliografia e, consequentemente, o que é que ela descobre adicionalmente, além dela descobrir que sim, que o feminismo tem uma unidade substancial, na sua investigação, ela vai descobrir também que o feminismo está morto, pois os componentes de sua substância foram dissolvidos pelas pensadoras pós-modernas. A mulher, na verdade, a ideia de mulher é morta. A ideia de mulher é dissolvida no pensamento pós-moderno porque a mulher é universal. Nesse sentido, ela acaba descobrindo mais duas coisas. Primeiro, que é possível determinar o feminismo enquanto fenômeno histórico, dizer quando ele começa, como ele termina, no que ele consiste, porque as suas várias manifestações se referem sempre a essa mesma substância, caracterizar essa unidade substancial, vinculá-la a uma bibliografia, mas descobre também que o fato concreto que lhe deu origem, contudo, existe e persiste. Só que neste momento atual, está completamente desatrelado do movimento político que existiu para lhe dar voz, ainda que confinando numa forma fictícia ou criatura. Então, as próprias mulheres que estão na gênese do feminismo são mães de uma criatura. Elas têm com a ideia de mulher, que é o sujeito do feminismo, a mesma relação que o Victor Frankenstein tem com a sua criatura. Tem uma coisa genial no livro da Débora que é a parte que eu acho assim a mais inteligente, que é a analogia que ela faz entre o romance da Mary Shelley e a história do feminismo. Isso é o que me leva a reconhecer a genialidade peculiar na tessitura da obra, na maneira como ela explica o que ela descobriu. Ela encontrou pontos de apoio que tem uma simbólica muito forte para nos levar ao coração do problema. Contar os resultados dessa pesquisa em franca e sistemática analogia com o clássico de Mary Shelley, e a Mary Shelley, vocês sabem, é a filha da Mary Wollstonecraft, considerada autora da primeira obra feminista, e que morreu depois de ter dado à luz a Mary Shelley, né? Mary Shelley não conheceu sua mãe morreu de parto. E foi o ícone do feminismo, né? Contar os resultados dessa pesquisa na franca e sistemática analogia com o clássico de Mary Shelley é o que me leva a reconhecer a genialidade peculiar na tessitura da obra. Tem um ponto de criatividade aqui, inegável, tá? Mas é dramático isso. Porque o que acontece é que isso que a gente chama de feminismo, a mulher, o sujeito do feminismo é uma criatura, essa criatura é gerada pelas mães do feminismo, essa criatura vai sendo cuidada, ninguém nunca olha ela de frente, mas todo mundo se move para libertá-la. Então, o foco é na libertação, ninguém nunca olha a criatura de frente, e a hora que se resolve encarar a criatura, ela vai ser dissolvida como uma ficção. Mas, ao dissolver essa ficção, o feminismo cai, porque essa ficção é fundamental na unidade substancial dessa coisa histórica que a gente chama de feminismo. E é isso que aconteceu no final dos anos 90, quando a Judith Butler, no Gender Trouble, ela contesta a própria ideia de gênero. E aí, gênero feminino não existe, como é que vai existir o feminismo, tá? E a gente observa que nos últimos tempos, nas últimas décadas, embora muita gente fala, não, o feminismo tá vivo, atuante, etc. O fato é que
As mulheres já não têm no feminismo a saída que elas já tiveram no passado para o seu sofrimento. Essa é a verdade. O feminismo já não responde ao sofrimento da mulher porque o feminismo está diluído. Ainda esse resquício de feminismo que existe está diluído numa série de reivindicações por ser a criatura redentora dos males do mundo, dos vários outros grupos minoritários. A mulher perdeu o lugar, ainda que essa mulher fictícia, elaborada pela mentalidade liberal inglesa do século XVII, não importa, ela perdeu o lugar, ela foi sacrificada. E isso nos leva a pensar o seguinte, veja, a revolução, eu não consigo falar tudo que está no livro, tá? Eu tô fazendo aqui um desenho geral para vocês, mas tem muito mais coisa no livro, assim. É um livro muito interessante. Nesse livro, a gente encontra também, a certa altura, a questão da revolução. Qual que é o papel da revolução? A revolução é o único instrumento por meio do qual você consegue, quebrar a gaiola metafísica, entenderam? Porque chega um ponto, se essa gaiola é metafísica, você está falando da estrutura da realidade. A estrutura da realidade é a causa do sofrimento da mulher. Então, o que eu preciso? Destruir a estrutura da realidade. Enquanto eu não destruir a estrutura da realidade, eu não liberto essa mulher oculta. E o que acontece é que a Judith Butler e as demais filósofas que com ela problematizam ao máximo a questão dos universais, realmente matam a mulher. Matam a mulher. E ao matar a mulher, problematizando a estrutura do real no nível em que a pós-modernidade problematiza, bom, a revolução feminista se realiza. Aquela revolução almejada pela Mary Wollstonecraft se realiza. Então, é muito curioso, mas toda revolução que se realiza se autodestrói. A revolução, o final de toda revolução é o suicídio. E é no suicídio da mulher, desta mulher, que está na gênese do feminismo, que termina o estudo. Razão pela qual o livro se chama Autópsia do Feminismo. E para você compreender bem porque este é o título do livro, porque o que a gente encontra na capa é um médico olhando para o coração de uma mulher morta. Uma linda capa, né? Para você entender o título do livro, você tem que ir da primeira à última página, tá? Tem no final, na contracapa, eu vou ler para vocês a contracapa que ficou tão bonita, tão bem escrita. Na contracapa a gente tem autópsia, do grego autópsia, que significa ver por si mesmo. Autos do grego é o pronome, é a referência à pessoa, e essa raiz psi, né, é a raiz do ver. Então, autópsia é ver por si mesmo, literalmente. E ela escreve: a revolta feminina não é nova, é antiga e profunda, como se carregássemos uma maldição. No Ocidente, porém, ganhou forma política ao se vestir de feminismo. Com esse grito de guerra, foi primeiro exaltada até o delírio, depois atacada com fúria, até que o barulho, você deve concordar, se tornou demais para todos. No meio dessa insanidade de slogans e certezas, onde tudo é muito urgente, urgentíssimo, nossa proposta é o silêncio. O silêncio que nasce quando se abandona o bate-tambor político e as caricaturas ideológicas. Porque foi quando entramos no vácuo que conseguimos ouvir o rosnado da revolta, entender sua fome, sua raiz. Ver por si mesmo o feminismo não é adicionar mais um grito à fanfarra. Não apresentamos nada novo. Deixemos que falem. Por trás dos punhos cerrados que empunham as bandeiras da libertação feminina, encontramos demônios. Sim, demônios. Mas encontramos, sobretudo, mulheres que sofrem profundamente. A autópsia do feminismo é, antes de tudo, uma tentativa de dar forma a essa dor. E só pedimos que, com calma, vocês escutem. Quando a gente entende no que consiste esse sofrimento feminino de que a autora fala, se você é mulher, você vai se comover, e se você é uma mulher que passou por ele, e no meu caso isso aconteceu recentemente, você vai se comover
a potência máxima, tá? Então, o começo do livro tem algumas passagens que são tão bonitas que eu acho que só aquele comecinho vale o livro, quando se fala do que é o sofrimento feminino. E essa parte eu vou deixar para vocês, tá? A Débora falou muito sobre a questão da Mater Dolorosa e da inversão da Mater Dolorosa no feminismo. Ela falou tanto disso, e falou disso, sobretudo, na live que ela fez comigo no canal, antes de eu ler a obra, que eu remeto vocês a essas falas dela própria, para vocês apreciarem. Mas essa questão do sofrimento feminino, vocês sabem, tem a ver com útero, né? Tem a ver com útero, tem a ver com tudo que diz respeito à maternidade, né? O pior dos sofrimentos tem a ver com justamente o, por alguma razão, estar destituída da maternidade, ou porque um filho seu se perdeu, não importa se prematuramente ou no auge, na flor da vida, ou porque você não tem nem este filho a quem se referir, este filho é uma ausência na sua vida, ou se você tem esse filho e você é honesto o suficiente para reconhecer que o ter esse filho em todas as suas dimensões te causa de fato uma dor. E está na origem do sofrimento que é unicamente feminino, propriamente feminino, singularmente feminino e que é real e que é eterno. E isso está na origem dessa elaboração teórica que a gente chamou de feminismo. Tem uma parte muito boa no final do livro que ela diz: só podia ter nascido na Inglaterra. Olha só essa frase. O feminismo, esse artifício político nascido do engenho inglês, e não poderia ser diferente, pois apenas os ingleses seriam capazes de converter uma revolta em regulamento. Somente os ingleses seriam capazes de converter essa revolta. O que é essa revolta? Essa revolta diante do sofrimento. Então existe um sofrimento feminino, esse sofrimento gera uma revolta, e essa revolta, no caso deste período histórico específico, essa revolta foi convertida num movimento político referente a uma unidade substancial que encontrou seu esgotamento no final do século XX, quando a própria ideia de substância foi questionada de forma tão virulenta, e nas fileiras do próprio feminismo, que as feministas foram as primeiras a abraçar as teorias de gênero, né? E elas abraçaram como aquele revolucionário que vai para a guerra e para a destruição total, porque o revolucionário entende que destruir a ordem do real é a única maneira de alimentar sua esperança de que, bom, isso aqui é uma porcaria, eu preciso que isso seja destruído para que surja algo bom. Então elas foram com tudo, elas abraçaram com tudo esse último golpe que acabou resultando na diluição da mulher, tá? Por quê? Por que esse livro é interessante e por que eu acho que a Débora escreveu esse livro? Bom, primeiro, porque enfrentar uma tradição tão impactante na vida política moderna com o devido respeito, sem se contentar com partidos tomados, foi assim, uma forma de exprimir a coragem de olhar nos olhos da criatura, em vez de sair correndo. E é engraçado porque a analogia que ela faz... Olha, eu vou dizer para vocês, leiam Frankenstein da Mary Shelley e depois leiam esse livro, porque a experiência é diferente. É muito boa a analogia, tá? E o fato de a Frankenstein ter sido escrito pela filha da Mary Wollstonecraft permite a Débora explorar essa analogia de uma maneira fenomenal. Mas segunda razão pela qual eu acho que ela quis escrever esse livro, da forma como ela escreveu, para oferecer às mulheres um retrato do seu sofrimento, apontando a inépcia humana em vencê-lo no plano da imanência, que é na resposta revolucionária à revolta que a gente vai sentir diante desse sofrimento, porque ele é inevitável. O final da revolução é sempre a destruição. E o feminismo, de fato, venceu. Mas o feminismo, a revolução ansiada pelas feministas, que realmente aconteceu, teve como implicação ter acabado com a própria mulher e ter deixado as mulheres destituídas, inclusive, de um recurso para lidar
com a sua revolta. O feminismo funcionou como válvula de escape dessa revolta. Agora, tem uma coisa boa aí. Não é no plano da imanência que a gente vai encontrar consolo para essa revolta, diante do sofrimento que é propriamente feminino. É só pela via da transcendência. Daí, a imagem da Mater Dolorosa da Virgem Maria ser um fio condutor da própria obra. E ela se deu conta da importância dessa imagem, inclusive nos textos de autoras extremamente controversas, sobretudo para católicos e cristãos, que são filósofas que fazem parte da tradição feminista, mas elas reconhecem a Mater Dolorosa como símbolo máximo de lidar com esse tipo de dor quando você se encontra em revolta. Então eu entendo que a Débora fala, bom, mas se o feminismo está morto, podemos colocar Virgem Maria de volta no altar. Olha só, este fim, que parece um fim triste, é na verdade um sol que se abre depois de as mulheres talvez terem, por séculos demais, chafurdado no ressentimento ali, junto com os demônios do paraíso perdido. Talvez a gente não precise viver no inferno para sempre. Agora que a revolução acabou e ao acabar ela se suicida, a gente pode nos voltar àquilo que tem mais a ver com a estrutura da realidade. E eu acho que é esse porquê que manteve a Débora empenhada de produzir essa obra. Dá para perceber que ela teve bastante trabalho para escrever. Tem partes muito bem resolvidas, a revisão bibliográfica é extremamente boa. Nas questões filosóficas, tem capítulos que a gente percebe que ela escreve com dificuldade, porque são assuntos difíceis, e mesmo assim ela enfrenta, ela vai até o fim. E tem uma qualidade também esse livro, né? A qualidade desse livro é que a Débora vê isso como uma primeira elaboração. E ela entende que, a partir de leituras atentas, de pessoas que têm habilidades específicas, porque aqui ela reúne tipo umas 4, 5 campos de estudo distintos, né? E ela entende que se pessoas desses vários campos distintos puderem ler o livro com atenção e ajudá-la a melhorar as partes, ela consegue fazer uma segunda edição muito melhor. Eu acho que o livro é original, é ótimo. Essa primeira edição, ela já mostra por que ele está escrito. Assim, eu acho que é um estudo muito interessante. É a única obra sobre feminismo que eu li do começo ao fim, porque todas as outras que eu tentei ler, eu não vi muito sentido, né? E eu acho que é pelo fato de essa obra enfrentar e não fugir da questão fundamental, que é da revolta naturalmente gerada pelo sofrimento feminino, porque todo sofrimento de um inocente gera revolta, e os sofrimentos ligados ao útero estão ligados a um sofrimento de inocentes, né? O fato de ela ter ido por esse caminho, que é um caminho profundamente realista, realmente ganhou meu respeito. Eu acho que esse tipo de estudo aí é o que ajuda as pessoas a pensar, tá? Então, em última instância, se você é mulher, você vai adorar esse livro. Se você não é, você vai gostar também. Se você tem base filosófica, você vai ter um aproveitamento muito grande. E se você não tem, você vai aprender e, quem sabe, despertar o seu interesse por filosofia. Vou parar de falar da obra, remeto vocês ao canal Olá Bocós, onde a própria autora explica em pormenores as várias etapas que constituem a tessitura desse livro. Não falei nem de 10% do que vocês vão encontrar aqui. Abram e divirtam-se. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.